quinto livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 1, amém? Qual é o quinto livro da Bíblia? Isso aí, meu irmão, parabéns. Capítulo 20, versículo 1. Enquanto vocês procuram, meus irmãos, só quero relembrar, senão vou esquecer no final. Domingo que vem nós não teremos culto aqui, porque eu vou precisar estar lá no Luanda, fazendo a Santa Ceia lá, tá bom, irmãos? Então domingo que vem nós não estaremos, eu não estarei aqui, mas eu vou pedir a vocês, se esforcem, desce, vai lá embaixo, vai louvar a Deus, profetizando as nações, vai louvar a Deus lá embaixo amanhã não, né? Amanhã também pode, mas domingo, entendeu? Se esforça, estou falando sério, tá, gente? Se esforça, tá, Felipe? Reúne o pessoal aí e desce, vai louvar a Deus lá, eu vou estar pregando. Irmão, eu sou um tipo de pessoa que eu não esquento a minha cabeça, porque eu não sou fóssil, né? Então, vai lá, o pessoal vai estar louvando lá, é culto Santa Ceia, eu vou estar pregando, eu vou estar ministrando. Então, eu tenho total controle do tempo. Se eu falar assim, vai ter 1 minuto de pregação, 1 minuto de pregação. Se eu falar assim, não vai ter louvor nenhum hoje, não vai ter louvor nenhum hoje. Então, fica tranquilo a respeito de tempo, porque se vocês forem, vai ser um prazer receber vocês lá, tá bom? O pastor lá é gente boa demais, vocês vão ser muito bem recebidos por ele, só que ele vai estar de terno e gravata lá, não vai estar igual eu aqui hoje. Porém, vai ser uma bênção, tá, gente? Se esforcem em nome de Jesus e vai dar certo. E toda igreja também pode, lá na Bahia, gente, eu participava de Santa Ceia de manhã, de tarde, de noite, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes por semana. Era maravilha. Dá de almoçar e jantar, porque todo lugar que eu ia, né, tinha vários cultos, vários lugares, e eu participava de Santa Ceia. Então, é uma bênção, você está preparado para participar de 2 ceias no mês, é melhor, sabe, que vai ser porção dobrada. Vamos lá, gente. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1. Quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos pelo poder da tua palavra, que já estás falando no nosso meio. Continua abrindo os ouvidos espirituais para que a tua igreja aprenda e cresça e cresçamos juntos na tua vontade. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Dá uma salva de palmas. Meus irmãos, o tema dessa mensagem é as leis da guerra. As leis da guerra. Aqui Deus estava preparando o povo de Israel para entrar na terra prometida. Eles estavam na campina do Jordão, na margem do Jordão. Eles iam atravessar o Jordão para poder já entrar na terra de Canaã. Já tinham vencido o deserto. Então Moisés reúne o povo e começa a relembrar o povo sobre os mandamentos, sobre as leis e sobre o propósito de Deus da vida deles dali para frente. E agora Deus vai falar com aquele povo sobre as guerras que eles iam ter que enfrentar na terra de Canaã. Porque não foi só entrar e falar, a terra já é nossa, Deus nos deu e vamos colocar nossas cidades e vamos viver bem aqui. Não foi isso. Eles tiveram que conquistar cada território. E havia ali 7 nações muito maiores, poderosas e fortes, que eles, humanamente falando, não tinham condições de vencer. Mas venceram porque venceram com o poder de Deus. Então nós vamos aprender aqui sobre as leis da guerra. O que Deus vai ensinar para aquele povo a respeito das batalhas que eles teriam que enfrentar. Primeiramente, quando saíres a peleja contra os teus inimigos. A Bíblia não vai dizer se você sair. A Bíblia não vai dizer talvez se acontecer. A Bíblia está colocando quando, que é só uma questão de tempo para você se deparar com a batalha. Irmãos, a nossa vida hoje como cristãos, rumo também à terra prometida, celestial, à Nova Jerusalém, nós também temos que estar conscientes das batalhas que nós vamos ter que enfrentar nessa caminhada, nessa vida com Deus. Porque muitos cristãos, eles se abatem, eles desistem do caminho, porque eles têm a ilusão de que entrou no Evangelho
Tá tudo bem, vai ficar tudo normal, vai ficar tudo maravilhoso sempre, que vai ser só alegria, que vai ser só vitória, que vai ser só bênção. Mas a realidade da vida do cristão, ela é marcada sim por batalhas, por guerras, que nós temos que travar todos os dias contra, primeiramente, a nossa natureza humana carnal. Temos que travar uma batalha contra o mundo, sistema das trevas, onde nós estamos dentro, mas não fazemos parte dele, e temos que pelejar contra os principados, potestades, contra os poderes das trevas deste século, contra as forças espirituais da maldade. Então nós estamos aí nessa caminhada com Deus, e cada um de nós vamos sofrer batalhas, vamos sofrer ataques, retaliações e contra-ataques. Então temos que estar primeiramente conscientes, porque se você ainda não enfrentou uma batalha espiritual, se prepare, porque vai acontecer. Todo cristão tem que estar andando preparado, se revestindo da armadura de Deus, porque é só questão de tempo para nós enfrentarmos esses inimigos que eu falei, a nossa carne, o mundo e também as forças de Satanás. Então Jesus vai dizer para nós, João 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia vai dizer para nós no Salmos 34, verso 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Você, meu irmão, minha irmã, não se assuste quando a peleja chegar. Não se apavora, não desista do caminho, não abandone a sua fé, porque levantou uma luta financeira, uma luta em casa, uma luta no trabalho, mas fica mais firme ainda, porque faz parte da nossa caminhada. Como eu disse no começo, muitos cristãos abandonam o caminho porque ficam iludidos, entram no Evangelho e ficam pensando que vai ser só bênção, só vitória, só alegria, só congresso de igreja, só evento, só uniforme, é só cantar, é só se alegrar, só se arrepiar, é só chorar, é só pular, é só dançar. Vai ter isso tudo, mas a vida do cristão é muito mais do que esses momentos lindos e maravilhosos que passamos na presença de Deus. Tem dia de lágrimas, tem dia de sangrar as feridas no nosso corpo espiritual e na nossa alma. Tem dias de solidão, tem dias de escuridão, tem dias, como foi cantado aqui, de perdas, tem dias de angústias. Mas não desista, nós fomos chamados para conquistarmos tudo aquilo que Deus declarou que já é nosso. Glória a Deus. Nós vamos conquistar, porque os nossos adversários estão na nossa frente para não nos deixar viver o que Deus prometeu. Mas nós vamos avançar, nós vamos vencer todos eles, glória em nome de Deus, Jesus. aleluia. Porque Deus me chamou para ser um guerreiro, Deus te chamou para ser uma guerreira, Deus nos chamou para sermos soldados valentes, aleluia. Então não abaixe a sua cabeça, se é para chorar, chora. Se é para rasgar a alma, rasga a sua alma. Se é para dizer, Deus, eu estou cansado, então diga, Deus, eu estou cansado. Se é aquele dia que você diz, eu não tenho forças para caminhar, diga, Deus, eu não tenho mais forças para caminhar. Mas nunca abaixe a sua cabeça, nunca entregue os pontos, nunca desista. Aleluia, porque você pode não estar aleluia. conseguindo mais nada. Mas se você tem a chama acesa no seu coração, o Glória Senhor, a Deus. Ele vai segurar na sua mão. E se você não consegue andar, o Senhor vai andar contigo. Glória e se você a não Deus. conseguir nem andar com o Senhor vai te Aleluia. carregar, vai te colocar nos Glória a ombros Deus. e vai te conduzir Aleluia. até onde você precisa chegar com poder. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, a primeira lição de guerra, esteja preparado para ela. Esteja consciente que nós não estamos num parquinho e que nós não chegamos no céu. Nós estamos no meio de uma grande peleja, mas estamos aqui com a declaração da vitória. Deus já me declarou e declarou você. Quando nós nascemos, aqui nasce um vencedor. Aleluia. Aqui nasce uma vencedora. Glória a Não só Deus. quando você nasceu fisicamente, mas quando você nasceu espiritualmente, você levantou a mão e aceitou Jesus, Deus já declarou, você já nasceu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A segunda lição aqui, olha. Quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires o que? Cavalos, carros
e povo maior em número do que tu, deles não terás medo, não terás temor. Então, numa peleja, vamos estar diante de inimigos. Eles iam, vou colocar eles, depois trago para a gente. Eles estariam diante de cavalos, carros e povo maior do que eles. E foi justamente isso que aconteceu. Haviam cidades em Canaã poderosas, com carros de ferro. Israel tinha as suas armas, mas nem se comparavam com as armas do povo de Canaã. Porque Israel estava sendo um povo nômade, sabe? Um povo que não tinha lugar fixado. Mas o povo de Canaã estava ali fixado. Então eles tinham tempo para trabalhar suas armas, para construir suas fortalezas. Israel vivia em tendas. Então estava em grande desvantagem em questão de poder militar. Mas Deus disse para eles: quando vocês virem que os seus inimigos são mais fortes do que vocês, são mais poderosos e têm mais inimigos do que o número de vocês, vocês não podem ter medo deles. Ou seja, não se deixe impressionar pela aparência do inimigo que se levanta contra a sua vida. Não se deixe levar por aquilo que os seus olhos veem, por aquilo que você sente naquele momento da aflição. Irmãos, se nós no tempo da peleja colocarmos os nossos olhos na adversidade, na dificuldade, no adversário, nós vamos cair, nós vamos fracassar. Veja o caso de Davi, 1 Samuel 17, versículo 45. Davi está diante de Golias. Quem era Davi diante de Golias, meus irmãos? Davi não era nada. Davi era franzino, magrinho. Davi não tinha experiência de guerras. Davi não tinha nem armadura. Mas Golias era um gigante de 2,88 metros de altura, um gigante treinado em batalhas, com armadura pesadíssima, com escudo, e ainda tinha aquele que ia na frente dele, com outro escudo. Golias tinha uma lança, que a ponta da lança dele eram 7 quilos, ia ser uma derrota total para Davi, e também para Israel. Mas Davi, ele não fixa a sua atenção no tamanho do gigante, na lança do gigante, na armadura do gigante, e nem na experiência de Golias. Davi, ele vai dizer: você vem a mim com espada e com lança, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, acima de Golias, Davi conseguia contemplar a grandeza de Deus. Aleluia. É com essa ótica que nós temos que enfrentar nossas batalhas. Não colocar os olhos naquilo que está diante dos olhos, que são os problemas, as lutas, as enfermidades, as crises, mas colocar os olhos em quem é Deus, na grandeza do nosso Deus, no poder do nosso Deus. Precisamos abrir a nossa visão espiritual. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, que Eliseu foi cercado, o profeta foi cercado pelo exército da Síria, e ali o seu ajudante Geazi, ele vai sair da casa e vai olhar e vai ver tudo cercado, com aqueles exércitos, com aqueles carros e cavalos do inimigo, e ele vai se assustar e vai dizer: meu senhor Eliseu, estamos cercados, o que nós vamos fazer? E Eliseu, ele vai sair tranquilamente e vai dizer assim: Geazi, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o Geazi vai olhar assim: mas como? Só estamos nós dois aqui, como tem mais gente com a gente do que com eles? Mas Eliseu já estava vendo muito mais longe do que a situação. Aleluia. Eliseu vai falar: Deus, abre os olhos desse jovem para que ele também veja. Então Deus abre os olhos do Geazi e ele vai contemplar que ao redor deles estavam cheios de carros e de cavalos de fogo. Havia um exército de Deus já cercando e protegendo a vida do profeta e do seu ajudante. É por isso que Eliseu estava tranquilo, porque ele não fixou seu olhar no exército da Síria, mas ele estava olhando os exércitos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Assim que nós temos que enfrentar nossas batalhas, contemplando a grandeza do Deus que nós servimos. A Bíblia diz sobre Jesus na casa de Jairo, Mateus 9, 24, quando Jesus estava ali, todo mundo chorando, lamentando, porque a menina de Jairo estava morta.
Mas Jesus vai dizer assim: não choreis porque ela não está morta, ela está dormindo. Como assim? A circunstância diz que está morta. As pessoas dizem que ela está morta. Ela parece que está morta, e alguém examinou e disse que está morta, mas Jesus vai dizer: não está, ela está apenas dormindo, porque Jesus não colocou os olhos na circunstância, não estava fixado no momento, mas ele estava vendo além, ele estava vendo a menina se despertando, ele estava vendo a menina ressuscitando, aleluia. Por isso que ele diz: isso para vocês é o ponto final, mas para mim não é. Eu estou vendo apenas como um ato momentâneo, uma situação passageira, como um sono, porque daqui a pouco ela vai se levantar. Igreja, saiba olhar as coisas com os olhos espirituais. Põe a mão sobre os seus olhos agora, feche os olhos e coloque a mão por cima e repete comigo essa oração: Deus, em nome de Jesus, abre os meus olhos espirituais, para que eu não esteja firmado só naquilo que os olhos carnais estão vendo, mas eu quero ver além, eu quero ver as coisas espirituais da parte do Senhor. Eu quero contemplar a tua grandeza, o teu poder, o teu agir em todas as minhas batalhas. Eu quero fixar os meus olhos no Senhor. Amém. Glória a Deus. Aplaude o nome de Jesus. Aleluia. Pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Porque nós não precisamos ter medo diante das batalhas, diante do inimigo, porque o Senhor nosso Deus estará conosco. Israel não precisava temer nenhum dos amorreus, nem dos heteus, nem dos heveus, nem dos cananeus, nem dos fariseus, nem dos filisteus, de nenhum daqueles povos ali. Por quê? Porque eles estavam com Deus presente. E se Deus estava presente, ele já tinha a garantia da vitória. Veja só, meus irmãos, o que diz a palavra, olha: pois o Senhor teu Deus. Isso aqui diz muita coisa. Porque quando a Bíblia diz para Israel assim: veja o Senhor teu Deus, o teu Deus estará com vocês, está dizendo assim: é o Deus que está perto, é o Deus de quem vocês estão perto. Ou seja, não é um Deus longe, não é um Deus distante, não é um Deus de outra pessoa, é o Deus de vocês. É o Deus que vocês têm relacionamento, que vocês aprenderam dele esses 40 anos no deserto. É o Deus que vocês cresceram em comunhão com ele, lá comendo maná todo dia, bebendo a água da rocha, vendo a nuvem de fogo de noite e a nuvem da sombra durante o dia. É o Deus que não deixou faltar roupa para vocês e que conservou o sapato nos vossos pés. É o Deus que conservou a saúde de vocês e que trouxe vocês até aqui. Esse Deus que vocês conheceram no deserto, vocês aprenderam a ouvir a voz desse Deus, a obedecer a esse Deus. Então vocês podem chamar que este é o nosso Deus. Antes, Deus se revelava àquele povo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas agora eles já estavam no nível de entender que Deus não era só o Deus dos patriarcas, mas que Deus era o Deus deles, o Deus com quem eles tinham um relacionamento particular, um relacionamento próprio. Não viviam mais na base do relacionamento de Abraão, Isaac e Jacó. E o que eu aprendo aqui? Nós temos esse mesmo Deus conosco, mas é necessário que venhamos a ter um relacionamento próximo com ele. Você pode dizer que Deus é o teu Deus, ou nós estamos olhando e dizendo: o Deus da Bíblia, o Deus dos grandes homens, o Deus do pastor, o Deus do irmão, o Deus da irmã. Você pode dizer que esse Deus é o teu Deus, porque para não ter medo, nós precisamos compreender e ter um relacionamento com esse Deus. Um relacionamento de todo dia, um relacionamento pessoal. Meu irmão, minha irmã, eu vou falar uma frase aqui que não está de acordo, não está dentro da mensagem, depois eu continuo a pregar. Eu estou fazendo a minha parte.
como pastor, nesse tempo que eu estou com vocês aqui, eu estou fazendo a minha parte. Vou voltar para a mensagem. Conhece a Deus. Cresça no seu relacionamento com Deus. Ore mais, jejua mais, leia mais a Bíblia, venha mais à igreja, adora mais a Deus. É assim que você cresce. É assim que você chega no nível, sabe, de uma comunhão pessoal com esse Deus tão profunda, que o mundo está se acabando ao seu redor, que o inimigo está bradando, está rugindo, mas você não se deixa levar pelo medo, porque a presença de Deus é real na sua vida, porque a sua comunhão com Deus está firme, porque você conhece a Deus não só de ouvir falar, você tem seu próprio relacionamento com o Senhor. É muito bom nós termos exemplos e pessoas que nós olhamos e admiramos e até mesmo as imitamos, como Paulo disse, sede meus imitadores. É muito importante termos referências na nossa vida, mas mais importante do que referências, é muito indispensável cada um de nós termos a nossa própria vida e experiências pessoais com esse Deus. Amém? Então, quando a Bíblia diz aqui, olha, teu Deus está falando comunhão, para você desenvolver a sua fé e a sua confiança. Amém? Segundo ponto, por que não temer quando eu sair a peleja contra os meus inimigos? Porque esse Deus com quem eu tenho comunhão, Ele está comigo, e foi esse Deus que nos tirou da terra do Egito. Olha que maravilha! Como você vai desenvolver a sua fé e a sua confiança, lembrando de tudo aquilo que esse Deus maravilhoso com quem você se relaciona, tudo aquilo que Ele fez na sua vida em tempos passados. Quando nós paramos para lembrar e meditar em tudo que Deus já fez por nós, a nossa fé cresce, a nossa fé ela aumenta. Irmão, irmã, para pensar quantos milagres, quantos livramentos, quantas vitórias, quantas respostas, quantas bênçãos, quantas providências, quantas manifestações sobrenaturais de Deus, quantos momentos você passou que você pensou, desse aqui eu não passo, não saio dessa luta nunca mais, mas você saiu, você passou, você está aqui hoje. Quantos passos de morte, quantas vezes você pensou, é o meu fim, mas Deus disse, não é, então você vai adiante e você chegou até aqui. Tudo isso é para se lembrar, porque quando diz aqui, olha, o teu Deus que te tirou da terra do Egito, é Deus dizendo para vocês, nunca se esqueçam que vocês foram escravos, vocês não tinham condições nenhuma de sair dali, vocês estavam prisioneiros, vocês estavam derrotados, vocês estavam debaixo do jugo, mas eu tirei vocês de lá. Não se esqueçam, porque quando vierem os desafios e vocês se sentirem frágeis e fracos e derrotados, pensando que estão derrotados, não se esqueçam que eu continuo sendo o mesmo Deus, que eu devo lá no Egito, e eu continuarei dando vitória para vocês aqui em Canaã. Aleluia! Oh, glória a Deus! Esse é o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Por isso confie e creia, para que você vença o medo dos adversários. E olha só que coisa linda. Teu Deus que te tirou da terra do Egito, Ele está contigo. Não esteve contigo. Não apenas esteve contigo. Não apenas estará contigo. Ele está agora, no tempo presente. Aleluia. E quando a gente lê essa palavra, é importante a gente entender uma coisa que, olha, Êxodo capítulo 33, versículo 12, vai ter um diálogo bem forte de Deus com Moisés. Em todo esse capítulo 33, mas eu quero falar sobre o versículo 12 especialmente. E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. Por quê? Porque antes aqui, Deus estava muito irado com o povo de Israel. Deus disse assim, eu não vou mais no meio de vocês, eu vou enviar um anjo. Eu vou enviar um anjo. Mas Moisés disse, se o Senhor não for com a gente, eu não arredo meu pé. Porém Moisés já tinha aprendido que com Deus não se discute. Com Deus não tem como mudar a cabeça de Deus. Se Deus decidiu que vai ser pronto. Então Moisés deixou quieto. Ficou nessa. Agora,
No versículo 12, Moisés vai tocar no assunto de novo. Deus, então tá, o Senhor não me deu a resposta exata. O Senhor disse que ia enviar um anjo, eu disse que não ia sair do lugar se o Senhor não fosse com a gente, mas esclarece para mim, então, como é que vai ficar? Porque o Senhor me diz, leva o meu povo, porém o Senhor não me explicou quem o Senhor vai mandar com a gente. O Senhor vai mandar Miguel, o Senhor vai mandar Gabriel, o Senhor vai mandar Rafael, o Senhor vai mandar Eliel, o Senhor vai mandar, entendeu? Põe um tanto de nome aí que você quiser colocar nome de anjos aí. A Bíblia só tem dois, tá, gente? São Miguel e Gabriel. Os outros são invenções por aí. Mas quem é que vai vir com a gente para poder levar a gente a entrar na terra de Canaã? Oh, aleluia! O Senhor disse que, olha só que coisa linda, conheço-te por teu nome, achaste graça para meus olhos. Ou seja, o Senhor disse que tem um relacionamento muito próximo comigo, Deus, eu preciso saber. E agora, versículo de número 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Glória a Deus. Aleluia. Moisés, ficou tranquilo, Moisés. Eu disse no começo aqui, Moisés, no capítulo 33, que eu não ia com vocês, eu estava irado. Mas você disse que não sai do lugar se eu não for. Eu sei o quanto você ama a minha presença. Então é o seguinte, eu não vou enviar anjo nenhum. Por isso que eu nem falei o nome de nenhum. Sabe por quê? Eu vou reafirmar que eu mesmo estarei indo com vocês. Amém? Aí quando a Bíblia diz aqui, onde nós lemos, Deuteronômio capítulo 20, versículo 1, o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, Ele está contigo. É Deus reafirmando aquilo que eu disse para Moisés, porque agora Moisés tinha morrido, né? E o povo ia entrar na terra de Canaã através de Josué. Então Deus está reafirmando aqui, olha, o que eu disse lá no passado continua de pé. A minha promessa eu não esqueci. Eu estou com vocês, como eu disse para Moisés lá atrás. Igreja, Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas. E Jesus ele vai falar algo muito parecido em Mateus capítulo 28, versículo 20, quando Ele manda os discípulos pregar o Evangelho. Ele vai falar assim, olha, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o mesmo que Deus disse para Israel, vou estar com vocês, e esteve, o mesmo Jesus disse para nós, igreja, eu também estarei com vocês todos os dias. Então por que nós não precisamos temer, meus irmãos? Porque as promessas de Deus, elas estão de pé na nossa vida. Como você vai crescer a sua fé e a sua confiança? Lembra-se das promessas do Senhor que Ele te fez pessoalmente, daquelas que Ele te fez na Bíblia. Você está vivo, as promessas de Deus também. Aleluia. Você está de pé e as promessas de Deus não caíram, elas irão se cumprir no tempo certo, do jeito certo, na hora exata. Mas Deus não se esqueceu do que Ele prometeu para a tua vida. Então guarde essa palavra, não tenha medo do inimigo, vai à guerra, levante a sua cabeça, porque o Senhor, Ele permanecerá fiel do nosso lado. Amém? Fica conosco, Jesus. Diga comigo, fica conosco, Jesus. Não nos deixe só, nos conduz nos caminhos, nas batalhas, e nos leva para o teu propósito, nesta vida e nesta eternidade também, que o Senhor foi preparar para nós. Amém? Glória a Deus. Fica de pé, vamos orar, vamos. Oh, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Maravilhoso, poderoso, bendito seja o nome de Jesus. Eu estou sentindo Jesus aqui. Glória a Deus. Aleluia. Sei que Ele está trabalhando. Guarde essa palavra. Vamos orar. Não sei qual é a sua necessidade aqui. Eu não sei qual é a sua luta, o seu problema. Mas eu quero orar com você agora, declarando vitória no poder do nome de Jesus. Meu Deus, eu entrego a Ti esse culto. Eu entrego a Ti essa palavra, que o Senhor continue falando conosco, aleluia, e manifesta a Tua bênção agora também, em forma de cura, em forma de libertação sobre a vida dessa igreja. Se houver aqui alguém doente, alguém perturbado, alguém oprimido, eu repreendo as forças do mal que estavam sobre esta vida. Saiba agora em nome de Jesus todo o peso emocional, psicológico e espiritual. Senhor, abre as portas aqui financeiramente.
dá vitória na saúde da família. Entra nessa casa que está em guerra, contenda e discórdia. Meu Jesus, eu coloco nas tuas mãos cada pessoa que está enfrentando a batalha espiritual, e eu peço ao Senhor vitória, força e graça para o teu povo não recuar, não desistir, não entregar a sua fé, mas permanecer marchando rumo aos teus propósitos. É o que nós te pedimos, Deus, e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.